O meu maior desafio hoje, eu não tenho mais dificuldade de falar esses nãos, é de realmente ver aonde eu tô falando não certo. Meu nome é Juliette Mello, eu sou CEO da Class Capital. Nós usamos o consórcio imobiliário como um meio de levar prosperidade para as pessoas. E aí me trouxe a facilidade do não, né? Me trouxe a facilidade de o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, o que me agrada, o que não me agrada, o que me leva pra minha visão de futuro, o que não me leva pra minha visão de futuro. Eu sou Felipe Rodrigues, sócio fundador da RP Group, onde reprogramamos o seu negócio, gerando mais lucro de forma sustentável. E a gente já passou pelo momento de dizer muito sim, começar a participar de tanta coisa, a ponto de refletir do que vale a pena de fato a gente estar lá. E eu sou o Carlos Silveira, CEO da Cedo Seguros, a única corretora Prime do mercado, focada em seguros, benefícios estratégicos para empresas. E também CVO do GMAT, uma empresa de educação para gestores de pessoas de altíssima performance. O empresário é um ser solitário. A pressão é grande e poucos conseguem suportar. Com o desejo de compartilhar meus desafios e ouvir perspectivas diferentes da minha, reuni um grupo criando assim um conselho de empresários. Uma série dentro do CedoCast, com novos empresários a cada temporada, conversando sobre temas e desafios que todo empreendedor enfrenta. Sente-se e faça parte do nosso Conselho Empreendedor. Estamos aqui no segundo episódio do Conselho Empreendedor. Essa já é a terceira temporada. Não temos a Ana participando, infelizmente, mas no próximo episódio ela já volta a participar aqui com a gente. Novamente aqui com Juliette Mello. Fala aí, Juliette. Dá um abraço para todo mundo. Com vocês, ansiosa por esse episódio, ansiosa pra gente falar um pouco mais. O assunto de hoje é super interessante e complexo, né? Sim. Interessante e complexo, tô bem ansiosa. Vamos lá. E o Felipe, que já é figurinha carimbada aqui do Conselho Empreendedor. Terceira temporada, você já tá aqui. Tô começando... Três temporadas já, Tô né? começando a me soltar. Imagina como serão as próximas, então. Mas né? tem sido especial. E, aliás, o tema de hoje, como a Juliette trouxe, é um tema que não é fácil. Né? Não é fácil, às vezes tem que se controlar, que é empreendedor mesmo, então, mas precisa aprender. Pois é, o tema hoje que a gente escolheu foi justamente aprendendo a dizer não. Dentro da nossa conversa aqui de conselho fechado, a gente estava falando sobre exatamente isso, essa ansiedade de participar de muitos eventos, negócios, e muitas vezes tem que saber falar não, né? E não é fácil. E acho que os três aqui estavam dizendo que a gente já passou pelo momento de dizer muito sim, começar a participar de tanta coisa, a ponto de refletir do que vale a pena de fato a gente estar lá, né? Usar o tempo e saber dizer não, não é fácil, mas é extremamente importante. Né? Sim. Começou a discussão porque é importante que o empresário esteja em eventos, networking, troca, se relacionando com outros empresários, aprendendo, é extremamente importante. Mas a nossa discussão começou até onde isso não passa do ponto aonde você fala, nossa, eu tô em evento, relacionamento, networking, troca, mas qual o tempo que eu tô reservando para colocar tudo isso em prática e gerar resultado no meu negócio? E né? o que é ego e o que realmente é importante eu estar, onde eu estar participando, né? Sim. E essa distinção, porque o empresário em si tem a questão do ego, da posição, da visibilidade, mas o que realmente é importante para o meu business e o que sou eu. Uhum. Sou eu que estou querendo esse espaço. E como conecta com a estratégia do negócio, né? Isso. O que é palco, o que é resultado mesmo, né? Isso. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver muito em network, eu e a Juliette fazemos parte até de um clube de membros de empresários, né? E no começo você queria fazer parte de tudo, e em todos os lugares e tal. E eu percebi que realmente quando eu estava dedicando tempo a isso era importante, era legal, gerava negócio. Mas também eu estava deixando de fazer... isso, como você usa o seu tempo, né? E aí fica esse olhar no ROI do negócio, né? Pô, é legal e tal, mas tem que dar retorno, tem que dar resultado. Senão você tá perdendo tempo. É que como tudo na vida, eu acho que é difícil a gente achar essa linha tênue do equilíbrio. Né? De estar presente sim, de fazer sim, mas não passar daquele ponto que é necessário estar olhando para dentro de casa, para dentro do negócio. Mas eu acho que dá pra gente fazer uma conta. Vai medindo, né? Dá pra gente dar uma medida, né? De falar assim, olha, se eu tiver nesse evento, a perspectiva, ou nesse evento, ou nesse encontro, ou nessa tarefa, ou nesse negócio, a perspectiva de resultado qual que é? E se eu não tiver lá, eu vou estar fazendo o quê? O problema é que às vezes a gente não sabe nem o que a gente estaria fazendo, né? Eu estaria fazendo o que? Estaria fazendo isso. E isso?
o quanto que me geraria de resultado. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, não vai encontrar o resultado exato, mas pelo menos um norte ali, acho que dá para sair, né? Você começar a se decidir melhor, tomar boas decisões, né? A questão das boas escolhas. Sim. Quais são as boas escolhas que vão me levar para onde eu quero ir? Porque eu acho que o ponto começa daí. Para onde que eu quero ir? Entendeu? Qual que é a estratégia, né? Para onde eu tô indo. Porque dependendo de onde eu quero ir, estar 100% em eventos é essencial. Então, assim, mas para onde eu quero ir? O que vai me levar para esse lugar? E aonde eu preciso estar para chegar nesse lugar? Uau. Boa. Trazendo para a linguagem do mundo financeiro, é a questão do custo de oportunidade, né? Aquela coisa, eu coloco meu dinheiro aqui ou aqui, né? E acho que o maior ativo que a gente tem é tempo, né? Trazendo de novo, por exemplo, desse clube de membros que a gente faz parte, o ano passado eu fui um monte de evento. E esse ano eu até tirei um pouco o pé. E aí o pessoal tá falando, pô, não tô te vendo mais onde você tá. Tava falando, não, tô selecionando algumas coisas, participando menos, mas mais intencional, mais estratégico assim, né? Porque é isso, é questão de uso do tempo, né? E não só de trabalho, mas também de vida pessoal também. Sim. Porque muitos desses eventos são à noite, são relacionamentos. Aí eu tô deixando de viver com a minha esposa, com meus filhos, né? Então, tudo é escolha, né? Sim. E acho que você comentou disso de saber dosar, a gente só vai saber quando, passei, volta, regula, e assim vai, né? Agora, tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Agora, aprender a falar não é uma questão também difícil que o brasileiro culturalmente não tem. A gente culturalmente não gosta de desagradar o outro, né? Parece uma ofensa você falar não pra pessoa, né? E então é um exercício que culturalmente a gente tem que quebrar também, né? Vou contar um bastidor que aconteceu ontem. Nós começamos uma sociedade nova num negócio e aí estávamos ali discutindo uma data para fazer o próximo encontro. E alguém sugeriu ali, falou, vamos fazer um sexta e sábado? E uma das sócias, lembra? Virou e falou, não, sábado prefiro não. Né? E quantas vezes as pessoas ali, né, num começo, né, tá um começo de relacionamento ainda, fica mais cerimonioso. Não, vou agradar. Não, mas ela tem uma filosofia que eu respeito. Que sábado não. Que, cara, sábado pra ela tem reservado pra ela, pra família, não sei pra o quê. Mas é o saber falar não com tranquilidade. E aí também eu acho que vem com a maturidade de não querer agradar o tempo inteiro todos, né? Então eu acho que o não, o sim, na verdade, que é dado, normalmente tem a ver com querer agradar muitas vezes. Quando tem um livro que chama A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, você vai responder umas perguntas para fazer um mapeamento do que você está desperdiçando tempo e energia que você não deveria. E uma das perguntas é, você frequenta eventos e coisas que são para agradar os outros? Essa é se eu não me engano, é uma das primeiras perguntas. Evento para agradar os outros. Para agradar os outros. Você vai na festinha do fulano porque é para agradar o fulano. Você vai no evento da empresa porque é para agradar o... vai te ver também. Ou tá conectado com a tua estratégia, ou tá conectado com o que você montou ali. Então, esse é um dos desperdícios. Você quer agradar, e aí o sim vem onde deveria ser um não, né? Onde deveria ser ou outro dia, ou um outro momento, ou de uma outra forma. Mas sabe, Felipe, eu vejo essa dificuldade de dizer não um pouco mais profunda, sabe? Porque é o seguinte, grande parte das coisas que acontecem na nossa vida tem a ver com o nosso emocional. Por isso que é tão importante o empresário, ele tá cuidando do negócio e de outro lado ele tá olhando também para ele pessoa. Sim. Tem vários cursos hoje em dia para negócios que começam olhando para você como pessoa, para tua essência. Porque dívidas financeiras, o não saber falar não, tem muitas coisas que tem a ver com a forma como a gente foi criado, com as crenças que foram colocadas na gente e com essa necessidade de aceitação e de serviço, de ser amado. E aí eu travo meu negócio, eu travo minhas finanças, porque eu tô aceitando, e tô pagando, e tô fazendo, porque estar em eventos não é só estar presente, entendeu? Tem todo um custo também. Sim. E se a gente olhar disso de uma forma mais profunda, isso tem muito a ver com o nosso emocional. Sim. Não, tanto a minha empresa de educação empresarial, ela chama RP Group, e a RP vem de reprogramar. E reprogramar que foi a minha reprogramação que eu tive que fazer na minha vida pessoal para conseguir ter uma vida profissional muito melhor do que eu tinha antes. Então, de 2019 para cá, foi esse mergulho que eu tive que fazer, esse processo de autoconhecimento, para hoje eu falar, cara, não quero, não vou, faz sentido, não faz. E não é fácil. É muito difícil você encontrar um empresário, uma empresária de sucesso que não olha para si, porque ela vai ter que falar não. Você vai ter que falar não
para muitas coisas. Você vai ter que escolher o pique que vai ganhar o jogo. E se você não souber falar não, você não vai dar. Você vai ser o que vai dando para ser, e não o que você nasceu para ser. Porque você tá muito sempre... bom. O pique que eu vou ganhar o jogo. E esse vai olhar é muito bom. Vai ter que dar uma acelerada em alguns momentos, entende? Sim. Para você ganhar o jogo. Só que se eu tô falando sim para tudo, aceitando todas as caixinhas, eu não sou o que eu quero ser, o que eu nasci para ser, o que eu tenho no meu propósito. Eu tô focada no quê? Tô focada no que vai agradar o Carlos, no que vai agradar o Felipe, porque eu tô alimentando as minhas dores lá que eu não olhei, que eu não curei, em vez de vivenciar o meu processo, o meu business, fazer o meu business crescer, fazer o meu business acontecer. Olha que legal. A gente tá falando que saber dizer não vem de autoconhecimento, né? Vem de autoconhecimento. Exatamente de entender onde tá o meu sim, aonde é não, né? Ser egoísta no bom sentido é importante, né? Porque é isso, você não tá para agradar os outros, você tem que pensar em... Claro, existe, né, aquela medida social, de família, que às vezes você não tava afim, mas vamos lá, né? Mas estamos falando aqui mais de uma questão de escolha de negócio, assim, né? E do que é ruim, né? Onde você tá pondo a energia. Mas é importante, sim, falar, mas tem que ter um autoconhecimento bom ali, né? Linkado com o teu propósito também, né? Porque senão você vai em tudo. Você vai em tudo. A agenda, que você falou, aqui em São Paulo tem uma agenda para empresários absurda, todo dia, né? E o saber dizer não, ele impacta muito em todas as outras áreas. Na gestão do seu negócio, no seu time, porque é o seguinte, o time você precisa ser um líder, entendeu? Mas qual que é a linha entre você ser um bom líder e você saber, o seu time entender que você não tá sendo só... Ou você é muito permissivo, ou você é muito autoritário. Como é que eu sei essa linha tênue? Tipo, como é que eu sei a hora de dizer não? E eles vão testando esse limite, né? Eles vão testando. Deixa eu ir mais um pouquinho, Porque ao dizer não, a gente fala muito dos eventos, das coisas. Mas e na gestão interna também, né? Não, total. Você sabe que... Na gestão interna é a minha maior dor, assim, do dizer não, assim, Sim. Do que falar sim, do que falar não, às vezes uma antecipação, a regra, tudo que foge da regra, onde sim, beleza, isso aqui foge da regra, mas tudo bem, aonde não, isso aqui a gente precisa seguir exatamente, não posso te falar sim. Sim. Olha as coisas que acabam afetando, né? O ano passado eu participei de muito evento lá no grupo e eu sou uma pessoa muito regrada assim, em horário, e eu treino, acordo 5 da manhã para treinar, corro, começou a afetar meu treino. E aí, quando começou a afetar meu treino, porque eu ia para evento, eu sei que se eu venho trabalhar e eu não treinei, a minha produtividade é outra. Então, tudo isso vai alterando a tua escolha e teu resultado, né? Eu falei, putz, eu preciso tirar um pouco ali, porque eu sei que amanhã, às 5 da manhã, eu vou acordar, né? Vão servir bebida lá, não vou beber. E tudo isso vai trabalhando. E eu sacava, putz, hoje eu não treinei. Fui no evento, nem foi tão bom, hoje eu não tô produzindo tanto, não treinei, não tô dando tanto mexeu no resultado. que é negociável pra você. Exato. E aí eu acho que é um não claro. Aí é um não claro, aí é saber que aquela linha não pode. Sim. Então dá pra criar uns parâmetros de o que é um não claro, né? Muito bom, muito bom. Mas tem essa coisa cultural brasileira, né, de querer não desagradar o outro, né? Aquela coisa do, vamos combinar de se ver? Vamos sim, a gente se fala. Você nunca vai combinar e fica no ar aquilo lá, a gente se fala. A minha esposa, ela olhava pra mim. Ela falava, não, você não tá fazendo isso. Você acabou de marcar, mas a gente não combinou que esse final de semana não ia marcar nada com ninguém pra gente curtir a gente. E você vai aprendendo isso, né? Você vai aprendendo a achar uma forma de falar. E aí eu aprendi muito o sim, mas não agora. Isso pra mim me libertou do não, sabe? De alguém me chegar e me pedir ajuda. Por exemplo, no trabalho acontece muito isso. Chegar alguém na empresa e falar, Felipe, você consegue resolver isso aqui pra mim? Eu falei, consigo, mas não agora. Eu vou conseguir agendar isso daqui pra tal hora. Faz sentido pra você? Não, pra tal hora não dá. Falei, então não dá. E a pessoa vai lá e resolve. Então, quantas coisas a gente não vai absorvendo, né? Que nem era pra gente resolver, mas como a gente absorve e não consegue dizer não, esse sim, mas não agora, ele me ajudou muito. Me ajudou muito, sabe? Eu tenho usado, tô usando ainda. Não, é bom. E o europeu e o americano, eles falam não na lata, não tão preocupado. E é engraçado porque assim, é tão assim, não tão preocupado se você vai se ofender, porque na verdade ele encara isso como um cuidado pra você também. Sim. Você vai perder seu tempo se eu falar assim, eu não quero, não me interesso, então é não. Você fala, nossa, ele falou não pra mim. A gente fica estranha isso, né? Quer agradar todo mundo, o brasileiro gosta de agradar. Agora veio uma reflexão, e quando a gente recebe o não? O que a gente pensa sobre a outra pessoa, né? Porque se a gente consegue resolver o que a gente pensa sobre quando eu recebo um não, também fica mais fácil eu dizer um não, né?
Muito bom, muito bom. Muito bom, vamos tirar aí, Juliette, você puxa aí, ladies first, fazer uma pergunta direta ali. Quem será? Só tem 2 opções aqui, né? Eu acho que vai ser... Eu tirei eu mesmo. A única que não poderia tirar. Tira de novo? Tira de novo, tira esse aqui por enquanto, tira aí. Felipe. Boa. Bora lá. Deixa aqui? Sim. O que você me pergunta? Sou eu que você pergunta. Você achou que ela tava na dúvida aqui, assim, né? Agora vem uma pergunta pra mim. Eu achei que você iria perguntar, desculpa, gente. Imagina. Então vamos lá. A gente tá falando sobre essa questão do falar não, né? E aí a gente entrou nessa questão de autoconhecimento e tudo mais. Pra você, qual foi o teu momento ali de virada de chave, de que você poderia se prejudicar dessa forma, ou que você estava, ou se em algum momento você esteve vestindo as personas. Se você se sentiu, o Felipe tá entrando muito na persona e saindo da minha essência, e se isso foi uma virada de chave, ou isso não aconteceu na sua vida? Não, boa. Aconteceu e foi uma das coisas mais poderosas que podia ter acontecido na minha vida, porque não tinha nada a ver com trabalho, no final das contas, mas também refletiu no trabalho. Mas o indicador começou na empresa. Então, eu comecei a empreender muito cedo. Eu tinha 19 anos de idade. A primeira vez que eu comecei a empreender. E... Aí tem todo um histórico que não vai dar pra gente entrar agora. Quem quiser, tem o capítulo do Felipe, do cast, onde ele conta a jornada dele. Muito legal, aliás. Mas teve todo um histórico pessoal, onde eu tive que desenvolver, eu optei, mesmo que inconsciente, em desenvolver muito mais o meu lado racional do que o emocional. Então, com 19 anos, eu tinha que tomar a decisão de manter pessoas na empresa e de não manter pessoas na empresa. E aí, eu não tinha uma estrutura emocional para isso. Falei, cara, você é 100% racional. Então, ao longo dessa jornada empreendedora, eu sempre fui muito racional. Para mim era simples mandar as pessoas embora, para mim era simples tomar a decisão, corta, faz isso. Só que eu tinha dificuldade, por exemplo, que eu queria, ao mesmo tempo, agradar as pessoas. Eu queria ter esse carinho, eu queria me sentir amado, eu queria me sentir importante. Então, os nãos... Cara, eu trabalhava das 7 da manhã até 11 horas da noite. De pegar carro, Florido, e vamos embora. Mas quando a gente é mais novo, né? Fazia tudo, cara. Eu larguei a faculdade porque eu falei, cara, ou eu faço a faculdade ou eu trabalho. E eu vou trabalhar, tá ganhando dinheiro, vamos fazer. É aqui, né? É aqui. E quando chegou em 2016, eu tava quebrado. Tanto na empresa quanto na pessoa física. E ali eu falei, cara, desse jeito não tem mais como continuar. Só que eu ainda não tinha entendido que eu precisava de autoconhecimento e entender tudo isso. Mas eu comecei a fazer coisas diferentes, comecei a ter resultados diferentes, financeiros. E aí a empresa voltou a crescer. Final de 2016, outubro de 2016, aí 2017, 2018. Em 2019, a gente já estava com a empresa praticamente liquidada todas as dívidas que a gente constituiu, muitas dívidas. Na pessoa física, a gente já estava ganhando bastante dinheiro de volta, mas, cara, completamente infeliz. Por quê? Vivia da aprovação do outro, vivia da dependência do carinho, do amor, da atenção e do palco e assim por diante. E aí eu comecei a perceber que eu tinha grana, mas eu era frustrado. E aí eu descontava essa frustração aonde? Dentro de casa. E aí eu era explosivo dentro de casa. Então, olha, né, a consequência toda disso. E aí eu tomo a decisão em agosto de 2019, eu falo, cara, desse jeito eu não quero mais. Eu prefiro parar de empreender, eu vendo a minha empresa, eu vou fazer outra coisa, mas desse jeito não vai. E aí foi aonde eu compro um curso, e aí quando eu chego, um curso para aprender a ser empresário. E aí quando eu chego, o curso não tinha nada a ver com empresário, tinha a ver com autoconhecimento. E aí, quando eu mergulho nesse autoconhecimento, autorresponsabilidade, começo a fazer essa mudança dentro de mim, eu começo a entender o porquê que eu agi e reagi de determinadas formas. Eu falo, então é por isso que eu me comporto dessa forma, então é por isso que eu quero agradar, então é por isso que eu chego de cara feia, então é por isso que eu fico explosivo, então é por isso, então é por isso. E quando eu tenho essas respostas, eu começo a achar as soluções para isso. E quando eu acho essas soluções, meu casamento vira outra, o Felipe, cara, e quem vê minha vida hoje? Eu fico imaginando isso. Às vezes eu vejo um amigo meu, lá de, de longa data, olhando meu story. E eu falo assim, gente, esse cara deve falar, o que aconteceu com esse cara, meu? Fizeram uma lavagem cerebral nele. Né? Mas na verdade eu simplesmente me conheci.
né? E aí foi a questão do autoconhecimento, questão de identidade, questão de propósito. E aí me trouxe a facilidade do não. Né? Me trouxe a facilidade de o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, o que me agrada, o que não me agrada, o que me leva pra minha visão de futuro, o que não me leva pra minha visão de futuro. Então eu fui apanhando ao longo desse tempo, porque eu aceitei muitas coisas, entrei em uns negócios que eu não deveria ter entrado, por exemplo, porque eu achava que ia ser legal, mas não construía a minha visão de futuro. E aí eu percebi quanto que a gente mente pra gente às vezes, conta historinha pra gente às vezes, pra fazer sentido pra nós. Às vezes a gente quer agradar até nós mesmos de mentirinha. Alguma parte ali sabe? dentro, Alguma parte ali escondida. Então teve essa virada de chave e assim, a minha vida ela é sabe aquele negócio transformou a água em vinho? Sim, foi. Água em vinho. Eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Na verdade, eu sou a mesma pessoa que eu era lá no início. Eu só me redescobri, né? Voltou pra essência. Voltou pra ali, essência. né? Voltou Meu, pra essência. autoconhecimento é tudo, né? É muito legal isso quando você vai pra um curso, já aconteceu comigo, você vai pra um curso que tem um conteúdo, quando você chega lá, começa com autoconhecimento. Aí você até fica, no começo é estranho, fala, mas é isso, era o curso? Cara, é total, se você não partir disso, você não vai pra lugar nenhum, né? Muito comum em vários cursos ter essa pauta inicial, porque de fato senão você não vai desconstruir tudo que tá lá dentro de errado, que você precisa ressignificar, né? E vem aquelas frases, né? Não, isso eu já fiz, isso eu já tentei, isso, e na verdade você tá arranjando um monte de desculpa, né? Tem uma pessoa do outro lado arranjando um monte de solução e você arranjando um monte de problema para aquelas soluções. Mas na verdade o problema tá em você. E aí eu lembro um dia que eu virei pra minha terapeuta e falei que eu queria sumir, e ela virou e falou assim, não faz isso, porque você vai com você, não vai adiantar nada. Vai fugir, aquela coisa de fugir, mas você vai junto. Não, mas você vai junto. Você vai estar em todos os lugares. Mas até complementando isso que você falou, tem um livro da Lois que chama Você Pode Curar Sua Vida. E ele trabalha... Esse é um dos best-sellers mais vendidos de autoconhecimento no mundo. Já vendeu mais de 50 milhões de exemplares desse livro. Ela já faleceu. Mas ele fala muito dessa questão desse mental. Então, é muito legal quando... Eu aconselho todo mundo, fica até uma dica para quem estiver nesse momento de se autoconhecer. Esse livro, ele fala muito sobre como os nossos pensamentos conversam com a gente o tempo todo. A gente tem algo aqui dentro conversando o tempo todo. E ele tá codificado com o que você viu na infância, com o que você foi criado. E esse livro, ele fala muito dessas transformações, de como que você vai... Porque você precisou mudar a forma como você se via para você achar a sua essência, entendeu? Então ele fala muito sobre muito esse ponto como que é o nome do livro? Pensamento. Você pode curar sua vida. Você pode curar sua vida. Boa. E aí ele traz isso, entende? Legal. Você começa a prestar mais atenção na forma como você pensa e como a gente se ofende, entendeu? Sim. Porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo, porque a gente tá o tempo todo se criticando. Sim. E eu acho que entra muito nessa questão de tudo que a gente vivencia, que você colocou. E esse livro é uma experiência que eu acho... Muito legal. Muito bom. Você sabe que tem estudos que dizem, né, que a gente se preocupa muito com o olhar do outro, com a aprovação, e que a gente acha que tá todo mundo olhando pra você, tá todo mundo a gente acha que a gente é o centro das atenções. A gente tem isso em algum lugar, e na verdade tá todo mundo preocupado com o que o outro tá achando de você, e no final ninguém tá preocupado com você, tá preocupado com a aprovação própria. E quando você se liberta disso, cara, é ótimo, porque na verdade ninguém tá nem aí pra você. Tá todo mundo vivendo um processo. Exato, tá todo mundo ali no mundo e focado nas suas questões, buscando ali, né? Mas a gente tende a achar que tá todo mundo centralizado em você e você se preocupa com o outro. Quando você se liberta disso, é fantástico. Não, ninguém tá nem aí pra você, essa é a verdade, né? Você me lembrou de mais um tapa que a minha terapeuta deu. Foi nesse sentido. Foi nesse sentido. Falei, cara, na boa, larga ninguém tá nem aí pra você. Cara, você tá achando que você é o centro do mundo, não é? Você é o centro do seu mundo. Do seu mundo, mas então, não é dos outros. Toma rédeas do seu e segue, né? Tem uma frase, será que eu vou lembrar? Eu sou péssimo com frase, que é assim... Se você acha que o mundo gira ao seu redor, vá ao médico que pode ser labirintite. Tipo, porque não entende? Não é sobre. Mas a gente vai levando pra isso, sabe? Mas o que ele vai pensar que tá todo mundo muito ocupado com muitas questões pessoais pra lidar. Total. Eu tô lendo um livro agora que eu comecei ele. Sou viciada em livro também. Adoro ler, assim, tem uma frase assim que eu tenho pra mim que é assim, se você quer conhecer a pessoa, veja o tamanho da televisão dela em casa e o tamanho da biblioteca. Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Tem um livro que eu tô lendo que é do Joe Dispenza. Vocês conhecem ele? Não, daquele filme Quem Somos Nós? Vocês lembram desse filme? Um documentário Quem Somos Nós? Não. Que fala de física quântica e autoconhecimento. Não. Cara, o Joe Dispenza é um fantástico. Segue ele, depois eu mando aqui. Vou deixar aqui nos comentários para vocês entenderem esse cara. Ele é fantástico. E o livro que eu tô lendo é
quebrando, não exatamente o nome, não sei se é quebrando ou perdendo, mas quebrando o hábito de ser você. Que é exatamente isso, de você ir a fundo dentro da tua essência para reconstruir, desconstruir coisas que você tem ali dentro sobre você, para trazer o autoconhecimento e justamente de você quebrar hábitos que você tem na vida. Porque a gente é um ser de hábitos. Sim, impressionante. Tem aquele livro também, né? O Poder do Hábito, que é incrível, que fala disso. A gente vai se afirmando dentro de hábitos, de escolhas que a gente faz. Sim. E que a gente cria uma identidade com aquilo. Sim. E tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins, que você precisa se livrar, né? Aí pode, inclusive, virar vício de algumas coisas, né? Então, ele vai para essa parte de física quântica, autoconhecimento, para te trazer uma reconstrução do seu eu ali. É muito legal. Muito legal. É porque a gente... Tem aquela máxima, né, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, né, resumidamente. E eu sempre falo assim, faz uma análise, os seus resultados, eles estão adequados conforme aquilo que você espera? Né? Mas não, daria para melhorar esse resultado. Pô, então vamos para as ações. As tuas ações, você se orgulha de todas as ações que você tem tomado? Ações e reações? Tem umas ali... Então vamos para os sentimentos. Quais são os sentimentos que você tem sentido que você não gostaria mais de sentir? Aqui. E quais são os pensamentos que te levam a sentir esses sentimentos, que te levam a ter essas ações, que te levam a ter esse resultado? Então, no final das contas, o nosso cérebro, que são os hábitos, né? Ele vive o máximo possível no piloto automático. Né? Por segurança. Né? E graças a Deus, porque imagina, respira. Isso, agora digere. Não, agora pisca. Não dá, né? Então... Ele vive o máximo possível no piloto automático, mas tem coisas que a gente faz no piloto automático que a gente precisa simplesmente considerar. Parar e pensar. Cara, por que eu tô agindo e estou reagindo dessa forma? Por quê? Fazer uma pergunta, né? Por quê? E só aí isso você já traz o questionamento. Coloca o cérebro no manual e fala assim, tá, deixa eu pensar o porquê que isso tá acontecendo. Sim. E aí quando você traz essa reflexão do porquê, aí voltando pro não, né? Por que eu falo sim pra tudo? Por que eu tenho dificuldade de falar não? Cara, coloca toda vez que você falar sim, coloca no manual. Por que eu disse sim? Mas se eu não queria, qual foi o sentimento que eu tive? Quais foram os pensamentos que vieram na minha cabeça? E aí você vai achando soluções ali para isso. O nome técnico é PAN, né? Pensamento automático negativo. E é um fato. E aí quando a gente começa... eu gosto muito de escrever. E que nem você falou também, eu venho de uma história bem difícil. E aí você é a soma de tudo que você vivenciou. Então você passa por vários processos. Quando eu comecei a escrever, às vezes, em vez de explodir, pô, tô me sentindo assim, assim, assado. Depois você vai ler, que são os pensamentos automáticos ali, negativos que você tem da situação e de você mesmo. Você começa não era. Você desapega daquilo ali. Você vai aos poucos, e quanto mais você escreve, né, mais você vai deixando de sentir. Mas assim, eu confesso que o meu maior desafio hoje, eu não tenho mais dificuldade de falar esses nãos, é de realmente ver aonde eu tô falando não certo. Se realmente era não ali, poxa, será que eu não tô perdendo uma oportunidade? Será que esse é um desafio? Mas esse é o meu desafio hoje ainda. Às vezes você vai errar falando não também, né? Putz, teria sido bom se eu fosse. O meu desafio hoje ainda é a questão da oportunidade. O que é oportunidade e o que não é? Exato. E esse ainda hoje é um que eu ainda tenho que... Eu ainda fico refletindo, ainda fico pensando. Você vai medir, vai dar o julgamento daquele momento ali. Talvez errei também. Poderia ter ido, teria sido bom, mas tudo bem, faz parte, né? Sim. Eu acho que também tem um perfil nosso aqui, que somos empreendedores desde cedo, que é uma loucura. Eu já cheguei a ter 5 empresas e das 5, 2 eram do segmento igual, as outras não. Cara, isso é uma loucura que hoje eu não faço. Até eu e o Felipe agora somos sócios de uma nova empresa, mas a gente está abrindo uma nova empresa, mas é uma empresa que criou um ecossistema dentro das nossas empresas. A energia circula aí entre sim faz sentido, né? Agora, você tem uma empresa aqui, outra lá, você vê que uma está alimentando a outra, eu estou exercendo uma função aqui, outra lá, que não se conversa. Aí é perda de tempo, né? Perda de energia, né? Outra virada de chave em 2022. Eu falei a de 2019. Essa foi a de 2022. Eu também estava nessa mesma situação. Eram 5 negócios que nenhum se conversava. E aí a gente tem essa ânsia de, não, vamos fazer isso, é legal. Não, porque eu colocava a mão, dava certo. Tu colocava a mão, dava certo. Colocava a mão, dava certo. Pô, então vamos lá, toque de Midas, né? E aí eu, em 2022, Deus tomou essa decisão por mim. Falou, vai lá e resolve isso daqui. Eu senti no meu coração muito forte. E minhas 2 principais empresas eu vendi na época. As minhas 2 maiores empresas eu vendi.
E as outras eu dei uma juntadinha, uma outra eu abandonei e falei, cara, vamos seguir o jogo, sabe? Foco. Mas eu entendi isso, que eu preciso colocar a energia aqui e essa energia precisa circular entre os negócios. Se essa energia ela entra aqui, ela morre aqui, não tem sentido. Isso vem com tempo e maturidade, né? Você falou do toque de Midas, é muito legal esse exemplo, porque a maioria das pessoas usam essa história até a primeira parte. Você sabe qual que é o final do Midas, não? Não. Olha lá, a maioria das pessoas fala, o toque de Midas, tal. O Midas, ele morreu de fome, porque tudo que ele tocava era ouro, então ele não conseguia comer. Uau. E a maioria das pessoas usa o exemplo do toque de Midas. Teve uma vez um tio falou pra mim, eu sou o Midas, onde eu ponho dinheiro? Aí eu falei, tio, não fala mais, porque o Midas morreu de fome. Tudo que ele tocava virava ouro e ele morreu de fome. Então, aí o cuidado da ganância, de tudo mais, né? Então, essa é a grande filosofia do Midas. Não, isso dá um conteúdo de horas. Dá um conteúdo. É um corte, bom corte aí. O pessoal da edição, Midas. Muito bom. Então, Felipe, tira aí o próximo ali. Só tem... Bom, na verdade não precisa, né? Você pode tirar os dois aqui, é verdade. Juliette. Voltou na Juliette aí, ó. Boa. E depois vamos ter um problema, né? Vamos fazer... Vocês dois direcionam a pergunta. Vai dar certo. Juliette, qual foi o não mais difícil que você já deu até hoje? Essa é muito fácil pra mim. Vai lá. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade, eu trabalhei de semáforo. E eu peguei o lugar na minha família de autoridade muito cedo. Então, desde muito cedo, eu era a provisão financeira, entendeu? E aí, quando os negócios começam a dar certo, eles iam até um teto e eu não conseguia passar daquele teto. Sabe assim, quando você tem um lugar de faturamento que parece que quando vai passar, acontece alguma coisa e eu não conseguia passar. E aí, eu comecei a trabalhar isso em terapia, sempre fui muito ligada a essa parte de finanças, e eu entendi que todo débito material esconde uma dívida emocional. Então, assim, eu tinha uma dependência emocional ali de honrar a questão familiar, que era muito intensa em mim, e eu tive que aprender a dizer não e a entender a diferença entre dependência emocional e ser um apoio familiar. E sangrou bastante, porque existia uma dependência muito grande e para eu cortar a dependência e transformar isso em apoio, para mim era muito pesado. Então, falar em não, para mim, o não mais difícil da minha vida foi esse, porque só de lembrar já me emociona, porque foi um processo muito intenso, mas que no caminho de você ser um canal de prosperidade na vida das pessoas, que é o que eu tento ser hoje, que eu sou hoje, você precisa a sua vida, a sua empresa, as suas finanças precisam estar alinhadas. Você precisa ser o que você... Porque... Você precisa se encher para transbordar, né? Exato. Se você não se enche. Precisa ser então, verdadeiro. eu precisava passar por aquele processo. Então, ele tinha que existir para que eu conseguisse hoje realmente ser essência. Porque as pessoas sentem se você é ou se você não é essência, entende? Isso não é o que você fala, é o que você é o que as pessoas veem em você. Então, esse foi o não mais difícil. Foi um não mais difícil. Não foi... Envolveu o meu negócio, mas foi olhando para o lado das emoções. E é interessante porque é um não que te permitiu e te facilitou, te curou para você conseguir dar vários outros nãos e receber e dar outros vários sims e conseguir gerar um resultado. E às vezes tem aquilo que a gente não faz mais só o que a gente gosta, a gente não é mais criança, né? Sim. Então, assim, tem não que sangra pra caramba, entendeu? Que dói, mas que você entende que tem um propósito maior, que é um não de amor, entendeu? Sim. E às vezes tem que ter um não teu, às vezes pra um evento, pra um negócio, porque o teu amor pelo teu negócio precisa estar na frente. Ou precisa dar um não aqui, porque esse funcionário ele é muito importante. Se eu falar um sim pra ele aqui, ele vai se perder ali. Você precisa ter essa visão de águia, de saber que aquele não, que tá sangrando pra caramba também, ele é importante, é um não de amor. Eu preciso enxergar uns passos à frente, né? Nós, isso é uma dificuldade. Isso é um trabalho interessante, né? De enxergar alguns passos à frente. Se eu desse sim ou se eu desse não, se eu desse a liberdade ou não. Hoje aconteceu de um liderado meu, me mandou uma mensagem, eu achei tão engraçado, cara. Ele mandou uma mensagem falando assim, Felipe, se não der, tudo bem. Mas eu precisava de folga na sexta-feira, dia 18 de abril. Mas eu consigo fazer tudo antes, assim, entrego tudo, só que eu preciso dessa folga. Dia 18 de abril é feriado.
Ele já não ia trabalhar. Vai dar. Né? Vai dar. Eu falei, cara, já que você me pediu com carinho. Não, brincadeira. Mas Vou mandar pra Brasília um projeto de feriado. Mas a minha resposta pra ele foi... É porque a gente tem uma filosofia de trabalho que, assim, na verdade, não compra metas, não compra horários, compra metas. A gente tem muito essa visão. Então, a visão pra ele foi, cara... Entrega o que você tem pra entregar, não me importa se vai ser no dia 18 ou não, só não faça falta dia 18. É simples, não faça falta dia 18, não faça eu lembrar de você no dia 18. Nossa, preciso do fulano. Não, porque você já resolveu o que você tinha pra resolver. Então, os sims ou os nãos que nós vamos dar, eu acho que tem que sempre olhando também à frente, sempre trazendo a questão cultural do negócio, e às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil, a gente cai umas pegadinhas às vezes. Você sabe que quando a gente tá falando um não... Na verdade, a gente tá falando um sim pra outra coisa, né? Uau. Na medida que a gente tá dizendo não aqui, é hoje ele tá afiado, né? O sim é pra outra escolha, né? Então, não porque eu vou ficar com a minha esposa, não porque hoje eu vou brincar com meus filhos, não porque eu não tô bem, né? Não porque eu vou ter mais fruto aqui nesse outro lugar, né? Mas a gente aprende com o tempo. Acho que hoje aqui a gente já tá num nível de maturidade de não se ofender e falar não, e nem de ouvir também. Mas posso falar uma coisa, Cacá? Tem pessoas que falam não pra algo e aí dizem sim pra alguma coisa, certo? Então, não, hoje eu não vou conseguir entregar esse projeto que eu combinei com você, tá bom? Beleza. Não, vamos pensar que de urgência, né? Ou dá pra entregar hoje? Não, hoje não dá, mas eu consigo te entregar amanhã. Ele deu não. E aí ele fala, agora eu vou descansar com a minha família. Eu dei o não pra descansar com a minha família. E o cara não consegue descansar da família. Porque ele deu o não... Mas na cabeça dele a culpa tá batendo assim, nossa, mas eu devia entregar. Mas como que eu não vou fazer isso? E aí às vezes o cara passa o final de semana, ele passa o dia pensando naquilo e não consegue desfrutar daquele momento do sim que ele deu. Então ele às vezes até verbaliza o não, mas dentro dele aquilo tá corroendo ele, sabe? Não ficou bem resolvido, né? É interessante. Não é fácil falar não, mas é importantíssimo, né? Vamos lá, agora quem pergunta é pra mim. Eu posso fazer uma pergunta pra ele? Claro, A gente vive hoje num mundo que as pessoas elas estão totalmente perdidas. Então, a grande maioria tá sem saber pra onde vai, só tá indo, né? Então, quanto mais clareza a gente tem, mais diferenciado a gente é. Você sente que hoje, no seu momento de negócio, de business, você tem clareza de quem é o Carlos como empresário e aonde essa clareza te ajuda no sim e no não? Se tiver essa clareza. Sim, acho super importante. Eu acho que hoje sim eu tenho essa clareza. Diria que a gente tá sempre mudando também, né? E ressignificando muita coisa. Mas hoje sim eu tenho e já foi muito mais difícil entender. E hoje para mim é até mais fácil dizer não, justamente por ter essa clareza de propósito, de caminho, do que eu quero, né? Então veja, até outro dia um amigo meu falou, né? Pô, você tá produzindo muito conteúdo e tal, né? O que você quer com isso, né? Aí ele tava entendendo que eu tinha um olhar, assim, de aparecer, né? Assim, ele já tava com uma crítica por trás da pergunta. Ele tava querendo entender. Eu falei, cara, tá sendo muito bom, porque a gente tá gerando muito negócio, relacionamento. Então isso aqui, por exemplo, tá super alinhado com o meu propósito, né? Trazer conteúdo de valor, né? Hoje a gente vive um momento que tem muita coisa nas redes sociais. E tem muita coisa boa também, né? Mas quando você traz, contribui, compartilha aqui conteúdos interessantes, a gente tá contribuindo com muita gente, né? Até com pessoas que, vira e mexe, tem gente que me fala, putz, aquilo que vocês conversaram mudou minha forma de enxergar o meu negócio. Cara, isso é fantástico. A gente não tem ideia do tamanho disso. A gente não tem ideia. Porque muitas coisas acontecem que nem chegam para nós, né? Sim. Então, eu acho que sim. E, aliás, eu queria fazer até um agradecimento. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês disseram sim. Então, muito obrigado pela consideração. Já que vocês são tão bons em dizer não, né? Então eu tenho que agradecer. Pro meu almoço hoje, pra chegar no horário. Pra poder chegar aqui. Tá com fome, então, né? Não, tomei um cafezinho reforçado. Boa. Então, eu acho que sim, mas a gente tem que estar sempre olhando isso, porque a gente vai mudando também, né? Por exemplo, agora eu tô com 43 anos. O que eu quero, o que eu busco é completamente diferente de 4 anos atrás, quando eu não tinha filho. Mudou a minha visão de mundo, de tudo, assim, social. Inclusive, por exemplo, um não que eu tenho dado com uma frequência recente, assim, que é importante,
para amigos, assim, de mudança social, né? Não é fácil, mas é importante também. Sim. Porque você tem que estar buscando pessoas que estejam alinhadas com você, assim, contribuindo, né, com a tua jornada. Então, esse não, ele vai para o negócio, vai para a família, vai para essa relação de ajuda ou de abuso, de amigos, né, de relações também amorosas, né? Então, é super importante. Mas muito legal o que você falou, porque eu acho que no final a reflexão é sempre em cima do ter clareza do propósito. Voltamos para o autoconhecimento, porque no final é isso, a essência é essa, né? Sim. Porque se eu vou dizer não ou sim, vai depender se faz sentido ou não, se é bom pra mim ou não, né? E como é que eu vou saber se faz sentido ou não se eu não me conheço, né? Aí, qualquer lugar... E a Juliette começou falando assim, as pessoas, em sua maioria, estão perdidas. E é uma realidade, né? As pessoas, elas estão sobrevivendo, não é vivendo, né? Vai, vamos ver o que dá, e chega num lugar, e normalmente chega num lugar que não era o lugar que gostaria, porque nem sabia o que gostaria, e muitas vezes reclama desse lugar, e aí vive nesse ciclo de frustração e de reclamação e assim por diante. Agora, sem você ter o autoconhecimento, como que você vai saber pra onde você quer ir? Não tem. O que tem te agrada, partida. o que faz sentido pra você, quais são os teus valores, quais são os teus princípios, quais são as suas crenças. Cara, eu fico muito assim, eu acho que a melhor coisa da vida é a gente aprender com o erro dos outros. Quando a gente aprende com os nossos, é bom, é importante, mas é melhor ainda quando você aprende com os outros. Eu chamo isso de comprar tempo. Comprar tempo, total. Uma reflexão que eu sempre fiz e que eu acho legal fazer é olhar pessoas em fim de vida. E começa a ouvir, tem isso, você vai no YouTube, tem um monte assim, de depoimentos de pessoas que estão no final. E eles falam dos arrependimentos deles, do que eles fizeram, o que não fizeram, o que perdi tempo, com bobagem, com questões ali. Cara, é muito legal. Ali tem muito aprendizado, assim, pra você entender o que você de fato precisa falar não, o que você precisa falar mais sim também, né? Mas autoconhecimento é tudo. E eu acho que muita gente vive no automático mesmo, porque não parte da pergunta essencial, né, do por que estou aqui, né? Para onde vou? Às vezes, até corroborando com o que vocês dois trouxeram, eu acho que a questão do autoconhecimento tem muito a ver com os nossos níveis de consciência, os ambientes que você vai frequentando, você vai convivendo com pessoas que estão mais buscando isso, e você começa a olhar para isso de uma forma diferente, porque é bonito na fala, mas é difícil pra caramba na prática, você... Quando você parar de culpar o outro, entender que a culpa é tua. Fala, nossa, agora eu vou ter que resolver isso aqui. Era tão melhor quando era a responsabilidade do outro. Quando eu falava que foi por culpa do Carlos que deu tudo errado, pronto, estava muito melhor, entendeu? Então, a assim... autorresponsabilidade é fantástica, cara. É muito bom, né? E assim, eu não sei vocês, mas eu gosto de começo, meio e fim. Eu gosto de projeto, que eu entro e eu falo assim, então tá bom, qual que é o fim? Tá, pra onde eu tô indo? Onde eu tô aqui. Então, o projeto tá aqui, vamos cumprir com isso. O autoconhecimento é só começo. Ele não tem meio, ele não tem fim. E aí você tá o tempo inteiro conhecendo, e aí quanto mais que você conhece, você fala assim, caramba, não tinha parado pra pensar por esse lado. Hoje, me veio uma memória na minha cabeça. Hoje, eu fazendo uma reunião com um liderado meu. Me veio uma memória, agora eu entendi por que eu tô agindo e reagindo dessa forma. Uma memória lá de não sei quanto tempo atrás. Sensacional. Então, é todo dia, né? Mas para isso precisa estar atento, precisa estar percebendo. E tem muita coisa que a gente nunca vai perceber, tanto inconsciente, né? Mas eu vou falar só a última vez de um livro, prometo. Que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro, você falou no off desse livro, né? Falei no off porque esse também bom. É um livro que fala muito sobre as personas que a gente se prende. E aí eu vou trazer um outro olhar. O como às vezes o receber um não também impulsiona a gente. Porque é o seguinte, ele estava preso naquela armadura e a mulher dele falou, inclusive ela chama Juliette no livro. Cara, Juliette. Ela falou assim, não quero mais você com essa armadura. E aí ele tem que sair, é uma fábula, né? Ele tem que sair em busca de uma forma dele tirar aquela armadura. Sim. Então ali ele precisa viver processos. Então o primeiro castelo lá que para sair a armadura dele é o castelo do silêncio. Ele precisa ficar com ele mesmo. E é terrível para ele, entende? Como assim? Eu vou ficar em silêncio, não tem ninguém para falar. Então, assim, os processos de silêncio, de conhecimento de verdade, que são os processos que vão mostrando ali no livro, é isso. E às vezes o não que o outro te dá tem um propósito muito maior. Sim. Então, assim, às vezes uma coisa não dá certo, você tá fechando um negócio, ou uma parceria, um amigo que te vira as costas. Sim. Você fala assim, mas por que eu tô passando por isso? E às vezes esse não tem um propósito que é tão maior do que tudo aquilo... Sim. Que se a gente para ficar só... Eu tive um problema há uns anos atrás,
que eu coloquei uma pessoa na minha sociedade e essa pessoa fez uma coisa muito ruim pra mim, assim. Eu fiquei uns 6 meses, tipo, eu tomei um prejuízo financeiro na época de uns 300 mil. Eu fiquei uns 6 meses torcendo pra alguém perguntar pra mim. Eu queria que as pessoas ficassem com dó, sabe? Sim. Que você fica querendo falar daquilo o tempo todo. Eu falo, cara, eu perdi 6 meses que eu poderia ter... Que bom que aconteceu isso logo no começo da sociedade. Que bom que eu perdi isso. Porque se isso tivesse demorado anos, eu demorei 6 meses para dar um estalo de falar assim, não, vamos focar no que realmente importa. Dá pra fazer. Porque às vezes o não que o outro dá tem um propósito muito maior. Hoje, graças a Deus, eu entendo esse propósito. Mas se eu fiquei 6 meses torcendo pra alguém falar comigo daquilo, sentar com alguém, se a pessoa não me conhecia, eu já começava a puxar a conversa pra levar pra aquilo. Sociedade. Já tomou. Porque eu vou te contar, velho. Não, eu te passei por porque aquilo ali reafirmava aquilo que você tava sentindo, que era bom, que te trazia o lugar de vítima, né? Isso. Mas você teve o tempo que você precisou levar também, né? Foi 6 meses, podia ser muito mais. Tem gente que fica anos. Mas aí você trouxe uma coisa que é legal, que é a gente aprender com os erros dos outros. E o meu erro foi ficar remoendo o não que tinha acontecido ali, que tinha dado prejuízo, e veio de beleza, o que eu faço com isso aqui? Não deu certo assim, precisa dar certo de um jeito. Tem um não que as pessoas reclamam muito desse não, que é do nada, um colaborador chega e vai embora. E pede as contas. E aquele não... E quando você leva pro lado pessoal, é pior ainda. Olha, esse não é um não. Você prefere o outro do que eu? Como assim? Nem tentou negociar. Eu lembro que eu tinha uma clínica. Posso fazer uma contraproposta? Não. Nem quer ouvir, né? Você tá de brincadeira, eu fiz tanto por você. Eu tinha uma clínica de estética e a minha esposa que administrava ela. E aí um dia eu cheguei num sábado, chego lá, a minha esposa me chama no escritório, fala, Felipe, temos um problema. Eu falei, qual? A nossa melhor consultora pediu as contas. Eu preciso que você resolva isso por mim. Eu tenho um bom poder de convencimento. Então ela sabia, falou, usa o poder de convencimento que você tem. Bora. Deixa comigo. Vambora. Entrei na sala. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Pô, não, olha, eu tive uma oportunidade. Pô, e contou toda uma história. Ela tava falando, eu só tava escutando assim, eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais estar aqui, mais estar aqui. Quando terminou a conversa, eu virei pra ela e falei assim, ela e a minha esposa. Quando eu terminei a conversa, eu virei pra ela e falei assim, Deus te abençoe. Que você seja extremamente feliz por esse lugar que você tá indo. Que a prosperidade na tua vida seja mais abundante do que nunca foi. Não tinha o que falar, né? Saí da reunião, a minha esposa saiu atrás de mim. Falou, eu te chamo pra você resolver um problema, você abençoa o problema? Eu falei, não, você não tá entendendo, ela tá me trazendo a solução. Porque eu não quero ter uma pessoa aqui dentro que ela vai contaminar as outras 10 que estão aqui. Porque ela não tá feliz, ela vai fazer as outras 10 infelizes. Então, muitas vezes, vem uma pessoa e chega pra gente e fala, não quero, tem que falar assim, a primeira coisa que eu falo assim, obrigado, eu faço literalmente isso, obrigado. Tá, agora eu vou pensar se tem algo que faça sentido, se não tem algo que faça sentido. Mas o primeiro ponto é agradecer realmente, é enxergar que esse não tá me levando pro quê? Esse não tá me trazendo qual oportunidade, ou tá me tirando de qual situação que eu não precisaria passar e que às vezes eu vou forçar e eu vou passar, mas eu não precisaria passar. Para que esse não veio na minha vida? Para que esse não veio na minha vida? A gente aprende muito. Acho que a gente aprende mais com as falhas até. Eu tenho, assim, os erros e os problemas que eu passei na minha vida foram as melhores coisas que me aconteceram. É porque as conquistas você não remói. Você só celebra. Você celebra. Deu certo, então mas fiz você tudo não fica certo. remoendo. Nossa, conquistei isso por causa daquilo. Você só celebra. Não, agora você cometeu um erro, você fica remoendo. Nossa, mas por que será? Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito? Reflexão, né? E aí você fica refletindo. Então aí fica uma outra ideia, né? Que a gente possa considerar e refletir na vitória. Né? E na vitória, Sim. o que poderia ter sido melhor ainda? Não, o que me fez fazer essa vitória? Foi isso. Eu fiz certo. Então se eu ajustar isso aqui, dá pra ter mais vitórias nesse sentido. Uma outra ideia pra eu sair daqui. Muito bom. Conselheiros, muito obrigado aí por mais uma reunião. Obrigado pelos insights. Foi filosófico. Você vê que o tema era só pra como falar não no final. A gente foi pra essência, a nossa essência da própria existência. Excesso de conteúdo dentro das pessoas. Isso é muito bom, né? Muito legal. E acho que fica aqui a reflexão de olhar pra si, olhar pra dentro, pra poder de fato dizer não e dizer sim, né? E seguir o teu caminho alinhado com a jornada. E né? ficar em paz com o não ou com o sim, né? É isso mesmo. Certo, conselheiros? Perfeito. Até a próxima reunião. Até a próxima. E você aí não se esquece de se inscrever no nosso canal. Compartilha aí com teu amigo empresário, empreendedor. Estamos aqui sempre contribuindo com muito conteúdo de empresários.
Até a próxima. Até a próxima.